Shalom, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui reunidos para estudarmos um pouco da palavra do Senhor. Estamos aqui com o nosso irmão Edson, aqui nosso irmão Márcio, veio até com uma camisa bonita, com um símbolo que até então a gente não conhece e que ele vai nos explicar até um pouco, irmão David, sobre esse símbolo aí. O que significa ele veio com essa camisa aí? Como é algo pertinente ao assunto, vamos falar sobre hebraísmo, achei por bem nós trazermos um símbolo que era utilizado pelos primeiros cristãos, né, durante o primeiro século. Esse aqui é conhecido como selo messiânico. Já ouviu falar? Já. Então, o selo messiânico, muitas vezes nós temos apenas a representação do peixe, né, o ictus. Mas aqui o selo messiânico ele traz uma representação mais completa que mostra as raízes judaicas da Igreja do Senhor. Por exemplo, nós temos aqui a menorá, a maga em Davi, que é a estrela de Davi, e o peixe, né, o ictus, e mostra o cristianismo associado às suas raízes judaicas, que é de onde de fato o cristianismo surgiu, nasceu. Né? Então isso aqui foi utilizado pelos primeiros cristãos judeus messiânicos, isso já no primeiro século, lá em Jerusalém. Temos até estudado um pouco, até no nosso estudo bíblico temos, acho que está falando sobre Jacó, né? E lá tem uma questão de que o Senhor se aborrece de Esaú e amou mais a Jacó, e às vezes as pessoas não têm um entendimento muito correto do que isso significa, e praticamente esse é o assunto que vamos abordar aqui, né, nesse estudo bíblico, que é o hebraísmo, né? E o nosso irmão Márcio vai estar explicando para a gente. Inclusive eu estou aqui curioso para entender melhor sobre o hebraísmo, no que sentido na palavra, né? Tudo mais, na questão da simbologia em si, o que significa, o porquê, né? E vamos lá, vamos dar seguimento? Márcio, agora é com o senhor aí. O que é o hebraísmo, Márcio? Muitas pessoas não conhecem nem mesmo essa palavra, muito menos a sua interpretação, e a gente quer entender um pouco mais sobre isso, que é tão curioso e tão, acredito eu, tão importante hoje para os cristãos entenderem um pouco sobre isso. Você está corretíssimo quando você disse que é algo extremamente importante para os cristãos entenderem. Hebraísmo em si, ele não tem nenhuma relação com judaizar a igreja. É importante deixar isso bem claro. Né? Não é a judaização da igreja, nem uma judaização em si das escrituras. Mas o hebraísmo é algo estudado pela ciência hermenêutica, que é a ciência da interpretação. E o hebraísmo em si, ele nos fala o estudo, né, de expressões ou palavras próprias do idioma hebraico, né, que é o idioma original do Antigo Testamento, da chamada Tanakh, né, que é a Torá, os Nevim e Ketubim, que é a lei, os profetas e os escritos. Em grande parte, na sua maior parte foi escrito em hebraico e uma pequena porção em aramaico. Então, o hebraísmo ele vai extrair essas expressões do hebraico que estão presentes tanto na Antiga Aliança, tanto no Antigo Testamento, como também estão presentes no Novo Testamento, na Nova Aliança, ou como os judeus messiânicos chamam de Berit Hadashah, né, que é o novo pacto, a nova aliança. Agora, por que o hebraísmo, tudo bem, a gente entende que o hebraísmo ele aparece no Antigo Testamento. Mas alguém aqui tem alguma noção por que ele aparece no Novo Testamento também o hebraísmo, uma vez que ele foi escrito por messiânicos, digamos, pelos primeiros cristãos? Talvez por causa de judeus, não? Interessante isso. E a questão dos judeus e o hebraísmo, você acabou, eu fiz a pergunta e você foi positivo, ele conseguiu responder as mesmas coisas, né? Fiz duas perguntas de uma só e ele separou justamente o hebraísmo do judaísmo. Então é uma sequência, ela continua, ou como é uma junção, no caso? Na verdade, assim, o hebraísmo ele fala da linguagem, da língua hebraica. Então, sempre vai continuar porque faz parte da cultura peculiar daquele povo, né, dos quais nós, como cristãos, somos devedores
Porque, como Paulo afirma lá em Romanos, que deles é a lei, deles os profetas, os evangelhos, o Messias, os patriarcas, a aliança, a promessa. Então o hebraísmo é algo que não vai cessar, porque está presente na cultura judaica, é a forma como eles se expressam. Mas voltando aqui sobre a questão do Novo Testamento, é como o Kleber também respondeu, que por que o hebraísmo está presente no Novo Testamento, né? No Berit Hadashah? Por quê? Porque foi escrito por judeus. Então eles utilizaram expressões próprias da sua cultura. Então não poderia ser diferente, como se fosse escrito por um brasileiro, nós utilizaríamos expressões próprias da nossa cultura brasileira. Expressões que para outros povos seria de difícil entendimento. Nós temos expressões aqui na Bahia, por exemplo, a palavra aonde, né? Que é um advérbio de lugar, mas aqui na Bahia tem uma conotação de advérbio de negação. Aonde? E é famoso, né? Então o hebraísmo seria mais ou menos isso. Então são expressões próprias que nós precisamos mergulhar na cultura judaica, mergulhar no tempo também, que tem que entender de acordo também com o tempo em que aquela palavra, aquela expressão ela era utilizada, para poder extrair o significado daquilo que os patriarcas, os profetas, os primeiros apóstolos, os evangelistas, né, quiseram dizer, o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Yeshua, né, o que é que eles quiseram dizer quando citaram essas expressões. Tá? A gente pode fazer o seguinte, eu trouxe aqui alguns pequenos, alguns poucos, porque o hebraísmo é muito extenso, porque a Bíblia toda foi escrita, né, por judeus ou por israelitas, né? Exemplos de textos que tenham o hebraísmo. Podemos trazer. Acha legal? Bom, positivo. Então beleza, vamos lá? Você está aqui um exemplo simples. Por favor, abra aí, Edson, já que você está com a Bíblia, em Lucas 10, verso 6. Lucas 10, verso 6. Se houver ali um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Ok. Se houver ali um filho de Paz. paz. Filho de paz, o que é que isso quer dizer? Filho de paz. Abra aí, Kleber, por favor, em 1 Samuel, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. Vamos ver aqui uma outra expressão. Lucas, filho de paz. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. 1 Samuel 2, 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filho de Belial, e não se importavam com o Senhor. Filhos de Belial. Então nós pegamos aqui dois textos diferentes. Um da Nova Aliança, do Novo Testamento, do Evangelho de Lucas, e um outro do livro do profeta Samuel, no seu primeiro livro. Em Lucas, o Senhor Jesus fala que ao entrar em uma casa, se ali houver um filho da paz, a paz então repousará sobre ele. E em 1 Samuel fala que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Mas a gente sabe que os pais dos filhos de Eli eram Eli. Mas por que o texto fala que eles são filhos de Belial? Porque dentro do hebraísmo, né, existe também o costume de nominar ou nomear a pessoa, né, com uma característica especial que digamos assim, que a marca. Por exemplo, filho de paz era utilizado para pessoas pacíficas. Não, fulano, era o mesmo que dizer, fulano é pacífico. Se ali houver uma pessoa pacífica, que ama a paz, então repousará sobre ele. Então o Senhor Jesus usou um hebraísmo. Se ali houver um filho da paz, então a paz repousará sobre ele. Né? Repousará naquela casa, melhor dizendo. E no caso da expressão filho de Belial, refere-se a pessoas más, desobedientes, rebeldes, né? Pessoas loucas. Né? E, então os dois filhos de Eli, quando você vai ler os primeiros capítulos do livro de Samuel, você percebe que o comportamento deles eram extremamente avessos aos mandamentos que estavam na Torá. Eles não respeitavam a Deus, não respeitavam a lei. Né? Então eles foram chamados de filhos de Belial, ou seja, o que é que essa expressão quer dizer? Que eles eram pessoas desobedientes, que eles eram rebeldes, né? Que eles eram, podemos também citar, enfatizar, malditos. E interessante, Edson e Kleber, que essa expressão Belial, posteriormente, dentro do próprio judaísmo, foi utilizada para designar Satanás. Correto. E o apóstolo Paulo cita isso lá na sua segunda carta aos Coríntios, né, que comunhão há
entre, né, Cristo e Belial. Isso é bem interessante. O interessante disso tudo é que você vê de quem eles eram filhos, né? Se trazendo para o contexto todo em cima disso aí, para a gente às vezes não pensar que uma determinada herança e, contudo, a história continuou mostrando sobre os fatos ocorridos e Levi não tem nada a ver, apesar de ser pai, não é isso? Sim. E os filhos não seguiu, não teve o seguimento. Eli. De fato, Eli. Os filhos não seguiram. Perdão, o pai também não. Eli também não foi uma referência de sacerdócio, né? De sacerdote. Né? Eu vou. Mas, voltando rapidinho, não para fugir, mas assim, ele não foi exemplo. Infelizmente, tem pessoas que fogem da questão de Levi. E quando eu vi ali, me perdoe novamente. E o importante é que na história, em todo o contexto, as palavras ditas, vamos dizer, a questão de, supomos, eu coloco uma palavra e eu interpreto de uma forma, particularmente falando, né, vamos dizer, Davi, aí outro fala João, Pedro, cada um teve uma forma. O que eu quero dizer com isso? Seria isso. Então, por que hoje nós entendemos, né, vamos dizer, Kleber entende de um jeito, você entende de outro. O que eu quero dizer com todo... Eu fiz um baralho aqui para você decifrar. O que eu entendo hoje sobre esse estudo, no caso, que você está trazendo para mim, para nós, para quem está nos ouvindo. O que eu preciso, Márcio, para entender melhor esse estudo? É interessante que você fala, porque grande parte dos erros de interpretação bíblica é por falta do conhecimento do hebraísmo. Justamente. Então, vou pegar esse gancho que você falou e é bem interessante porque isso vai trazer uma clareza maior. Nós queremos, às vezes, interpretar as Sagradas Escrituras com a nossa mente ocidentalizada. É isso aí. E a Bíblia, né, da Palavra de Deus, né, tanto os livros que compõem a Antiga Aliança, quanto as cartas, os Evangelhos que compõem a Nova Aliança, que nós conhecemos como Antigo Testamento e Novo Testamento, eles foram escritos dentro de uma região, né, dentro de uma cultura específica, dentro de um tempo específico, ao longo desses 1.600 anos, mais ou menos 40 autores diferentes, pessoas diferentes que viveram em lugares diferentes, né, que não se conheceram, mas que utilizaram a cultura que eles tinham. Então é importante utilizar o hebraísmo para poder nos ajudar na correta interpretação. É por isso que muitas vezes cada um tem uma visão diferenciada de um texto, porque não mergulha no original. Então o entendimento do hebraísmo ele serve para poder trazer o entendimento mais correto daquilo que aquele profeta, daquilo que o Senhor Jesus, daquilo que alguns dos apóstolos quis dizer na sua carta, no seu livro, nos seus evangelhos, né? Então é importantíssimo. Então o hebraísmo é uma das ferramentas que nós dispomos na hermenêutica para poder estudar o sentido original dos textos. Resumindo, temos que conhecer. Temos que buscar. Estudar. Buscar, porque senão cria todo esse redemoinho que eu fiz aqui. Infelizmente. E o irmão ele conseguiu interpretar, porque até a confusão que eu fiz aqui foi intencional. E observe que, graças a Deus, por conhecer, a grande lógica de tudo é o conhecimento. Porque para eu falar de algo, eu tenho que conhecer. E o hebraísmo em si, eu preciso do contexto de textos dele, mas assim, as pessoas não querem se dar o irmão trouxe, né? Imagine, irmãos. Aqui nós temos, explique melhor você que já é conhecedor. Esse aqui é o Antigo Testamento Poliglota. Deixa eu mostrar aqui a capa para vocês. Aqui, vai ficar parecendo que é fácil, né? Esse aqui é o Antigo Testamento Poliglota. Por que nós trouxemos então esse Antigo Testamento Poliglota, né? Neste livro está compilado o Antigo Testamento, né, em 4 línguas diferentes. Ele traz o texto grego, não sei se vai dar para ver daí, mas ele traz o texto grego da Septuaginta, que foi a primeira tradução da Bíblia, né? Traduzido por 72 sábios, isso aí no período interbíblico. Traz o texto hebraico,
traz a nossa língua, o português, e em inglês. Por que trouxe isso aqui, irmãos? É só para poder mostrar o quanto o estudo da Bíblia ele requer, obrigado Edson, o quanto ele requer dedicação, né? Então é importante nós como cristãos, como servos de Deus, como estudiosos da palavra, como aqueles que têm interesse em procurar mergulhar no idioma original em que a palavra foi escrita. Para isso nós temos o que? A exegese, nós temos a hermenêutica que também nos ajuda. E o objetivo de fato foi trazer esse Antigo Testamento poliglota para poder mostrar o quanto é importante nós mergulharmos no original, nos originais. E eu observei que também você estuda outro tipo de Bíblia, que é a Bíblia judaica completa também, mas... Essa aqui já é uma Bíblia, claro que eu uso muito a Ferreira de Almeida, né, que é a nossa tradução em português. Gosto muito da tradução Fiel. Conhece aqui, Kleber? Essa eu nunca vi, não. Eu tive o prazer de ter uma dessa. Inclusive foi presente, né? Você me dá uma também de presente. Pronto, você merece. Né? Então aqui a Bíblia judaica completa, né? Ela foi uma tradução do David Stern, onde ele, como um judeu messiânico, ele faz a tradução da Tanakh, que é o do Antigo Testamento, da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, e é bem interessante porque ele traduz de fato como um judeu, então ele entende das expressões, dos hebraísmos que estão presentes tanto no Antigo como no Novo Testamento. E é bem interessante, né? É uma ferramenta útil, mas em português nós temos a Ferreira de Almeida, que também podemos utilizar normalmente, viu? Principalmente a Revisada Fiel. Mas, em geral, é mais uma ferramenta de pesquisa, de ajuda, né, no entendimento das Escrituras. Mas, posso citar mais um exemplo? Mais exemplos. Kleber falou no começo sobre o exemplo do Jacó. Senhor ter amado a Jacó, né? Isso. Romanos 9. E isso está em Romanos 9, 13, né? Dá uma olhada aí. Chega mais pra cá, cara. Quer ler, Edson? Pode ler? 9:13. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Vamos lá. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Irmãos, quem está falando aí é o Senhor, né? É. Se não me engano, a referência, se não me falha a memória, está o livro de Obadias. Né? O Senhor está dizendo aí que amou a Jacó e aborreceu. Quando nós, cristãos brasileiros, dá uma olhada aí. Quando nós, cristãos brasileiros, né, ocidentais, olhamos esse texto, nós entendemos que Deus, né, odiou a Esaú, que Deus aborreceu, que Deus fez, né, algo odioso contra Esaú. Mas na verdade não é isso que o texto quer dizer, queridos. Isso é mais um hebraísmo. Por isso que é importante nós estudarmos. Por isso que é importante. O que é que o texto quer dizer? Amei a Jacó e aborreci Esaú. Então, essas palavras, amar e aborrecer, quando em conjunto, elas servem tão somente, simplesmente para expressar preferência. É isso que o texto quer dizer. Né? Simplesmente expressar preferência. O que é, se fôssemos trazendo uma interpretação, traduzir, né? O que essa expressão quer dizer? Deus está dizendo o seguinte: eu preferi a Jacó ao invés de Esaú. É isso que Deus está dizendo. Quer ver mais um exemplo? Vamos lá para Deuteronômio. Tá bom? O 5º livro aí da Torá. Vamos lá. É o livro conhecido como Devarim. Né? As palavras. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 15. Não precisa ler o versículo todo, porque é só o começo mesmo que vai interessar. Vamos lá? 21:15. Se um homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece. Pronto. Só para a gente ficar com essa expressão. Mas depois você procura aí, Deuteronômio 21:15. Tá bom? Só para a gente ganhar tempo. Uma a quem ama e a outra aborrece. a quem aborrece. Quer dizer, o homem está casado, quer dizer, isso da antiga aliança, pelo amor de Deus. Ele tem 2 esposas, então quer dizer que um ele ama, a outra ele bate. É isso que o texto está dizendo? A outra ele odeia. É isso que ele está dizendo? É isso que o texto quer dizer? Não, queridos. É a mesma coisa
que é o mesmo caso de amei a Jacó e aborreci Esaú. O que ele está dizendo? Uma a quem ele prefere em detrimento da outra. Como foi o caso de Jacó com Lia e Raquel. Né? Ele preferia Raquel, né, em detrimento de Lia. A mesma coisa aqui nesse texto. Então, amei, né, a um e aborreci a outro. Ou seja, preferia um do que a outro. Esse é o pensamento, ó, judaico. E nós precisamos entender a forma como o oriental, principalmente o homem do Oriente Médio, porque a Bíblia foi escrita naquela região, então a gente não pode fazer violência ao texto e querer interpretar de acordo com os nossos parâmetros. Nós precisamos respeitar o texto, o original, isso, e buscar dentro daquela cultura o que a expressão significa, porque senão nós fazemos violência e aí está mais de 90% dos erros de interpretação da Bíblia, por não respeitar o hebraísmo que está presente do Gênesis a Apocalipse. Nós trouxemos aqui apenas poucos exemplos. Traremos o entendimento do que achamos que é. Um entendimento de acordo com a nossa visão daquilo que nós conhecemos. Né? Conhecemos ou achamos. Né? Quer ver só mais um texto, só para a gente fechar essa parte? João 12, 25. É bem legal essa parte aqui. E aí, João 12, 25. A Cléber já achou, pode ir. Pode ler, por favor. João 12, 25. Vou ler. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Interessante. Quem ama a sua vida, perde. Aquele que odeia, preserva. É a mesma coisa. O que é que o Senhor está dizendo aqui, né? Assim, só um parêntese. Essa vida que está falando, né? Porque no grego nós temos, basicamente, principalmente no Novo Testamento, nós temos 3 palavras que designam vida. Né? É a bios, que é a vida do corpo. Nós temos o zoe, que é a vida do espírito, a vida eterna. Né? Zoe aionios, que é vida eterna. E nós temos a psique, que é a vida da alma. E nesse texto, a palavra vida é a palavra psique, ou seja, a vida da alma. O que é que o Senhor está dizendo? Né? Aquele que ama a vida da alma, perdê-la-á. Mas quem a aborrece, como assim aborrecer? Né? É o mesmo caso. O que ele está dizendo? Aquele que prefere, né, perder a vida da alma aqui, preservá-la-á, ou, né, para a vida eterna. Mas aquele que der preferência a mantê-la aqui, perdê-la-á. Então é o mesmo significado, né? Amar e aborrecer, ou seja, é a preferência de um em detrimento do outro. Legal? O hebraísmo. Hebraísmo. E são poucos exemplos que ele está trazendo aqui. Tem muito mais. Foi escrita por judeus, né? Então, judeus, israelitas. Né? Tem aqui mais um quarto uso da palavra que eu acho bem legal. Bem legal. Por exemplo, o uso da palavra conhecer, né, para nós. Né? Conhecer, né? Fala de algo que você pesquisa, algo que você sabe como funciona, você conhece as características, tal. Mas essa palavra conhecer, a depender do contexto, principalmente quando se refere a homem e mulher, a palavra conhecer, ela tem uma conotação da intimidade sexual de um casal. Quer ver um exemplo legal? Vamos lá, abra aí, Edson, em Gênesis 4, versículo 1. E Kleber em Gênesis 4, 17. Aí nós vamos ver essa palavra conhecer. Leia aí, Gênesis 4:1, Edson, por favor. Amém. Gênesis 4 diz assim, coabitou, né, no caso aqui, né, coabitou. Nessa tradução da Bíblia Shed, essa Bíblia que nós estamos utilizando aqui é a de Russell Shedd. Mas está falando conhecer, coabitou o homem com Eva, né? E sua mulher. Coabitou com Eva sua mulher. Todo ou só? Pronto. Algumas traduções, a versão que Shedd traz, ele já traz o entendimento do versículo. Mas algumas traduções em português, elas trazem literalmente a expressão, né? Que diz aqui, e Adão, ou o homem
conheceu a sua mulher. Já traz a tradução. Né? O homem coabitou, ou seja, o homem se relacionou, o homem teve intimidade, teve relação sexual com sua esposa. Vamos ver lá, lê aí, Kleber, por favor, também. É o mesmo sentido, 4:17 de Gênesis. Eu também tenho coabitar. E coabitou Caim com sua mulher. E Algumas ela concedeu. traduções colocam aí como conheceu, que na literalidade seria de fato a palavra conhecer. Mas o sentido de fato é esse, é coabitar, é ter relação íntima. O que é bem interessante para aqueles que acreditam que Maria é virgem até hoje, né? Maria, a mãe do Salvador, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa pegada aí. Né? Isso é bem interessante, porque o texto bíblico ele fala claramente. Vamos lá para Mateus capítulo 1, versículo 25. Interessante. E Mateus, ele era o quê? Judeu. Né? E ele escreve um evangelho voltado para judeus. Mateus capítulo 1, versículo 25. O que é que diz aí? Aqui fala conheceu. Contudo, Nem mais alto, por favor. Mais alto. contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, vamos lá. José não conhecia Maria? Como assim? Eles não eram noivos? Ele ao menos não teve que ir, de acordo com a tradição do noivado e casamento judaico, ao menos ele não teve que ir até a casa dos pais delas, pedir a mão dela, levando lá o contrato de casamento, o dote. Então assim, parece que tem uma aparente contradição, mas na verdade não é contradição, é mais uma pegadinha do hebraísmo. O que é que está querendo dizer? Que José não teve relação sexual com Maria enquanto ela não deu à luz ao menino. Ela não deu à luz ao Senhor Jesus. Mas depois que ela deu à luz, José e Maria tiveram a vida de um casal normal. Tanto até que os evangelhos mostram que Jesus teve irmãos e irmãs. Né? Então é um hebraísmo. Agora eu acho interessante aqui Guarda aí, Edson, por favor. O David Stern, na tradução judaica, ele, voltando aqui para Gênesis 4, você veja como é que é a visão de um judeu messiânico com relação à tradução das Escrituras. Como assim, não subestimando, não também supervalorizando, mas reconhecendo um trabalho que foi feito, né, por alguém que entende daquilo que está escrevendo. Olha o que é que David Stern coloca. Em Gênesis 4:1, algumas traduções têm coabitar, que também está correto, e outras falam conhecer. Mas David Stern coloca o seguinte: o homem se relacionou sexualmente com Ava, que é Eva. Então já traduz literalmente o que o hebraísmo conhecer significa. E uma outra passagem também do Gênesis 4:25. Adão teve outra vez relação sexual com sua mulher. Então, veja você como um judeu messiânico ele consegue extrair esse sentido original de uma expressão que é própria da cultura deles e consegue traduzir para nós, gentios, né? De uma maneira bem precisa. Então, às vezes, o problema das traduções é porque os exegetas, às vezes, não se dão o trabalho de pesquisar a cultura, o que é uma falha muito grande, porque quem é um erudito, ele tem a obrigação de mergulhar na cultura ao qual, né, aquele livro, ou no caso a Bíblia especificamente falando, ela foi escrita, e tem a obrigação, né, moral, espiritual, de conhecer a cultura para poder trazer uma tradução mais acertada. E isso é bom que levanta um desejo mais profundo, né, de conhecimento para aqueles que querem conhecer. É rico, né, traz uma riqueza profunda em todos os sentidos. Aonde você vai entender tudo aquilo que às vezes a gente coloca, né, na religiosidade. Isso é bem legal, porque o objetivo disso aqui é justamente despertar a sede, né? Justamente. A sede e a fome de conhecer a Deus. Correto. Se, pela misericórdia, pela graça de Deus, a gente conseguir alcançar esse objetivo de despertar nos irmãos o desejo de conhecer mais a palavra de Deus, missão cumprida, né? Verdade. Missão cumprida. Mas não para por aí não, pessoal. Tem mais umas coisinhas aí que eu queria trazer. Ainda dá tempo ainda? Dá? Dá tempo? Dá. Eu estou aqui curioso, querendo aprender, eu estou aprendendo, na verdade.
Eu estou mais curioso do que, né? Está muito bom, estou gostando. Trouxe aqui algumas expressões, né, de hebraísmos ligadas à escatologia. A escatologia é a ciência das últimas coisas, né? A escatologia é a parte da doutrina, da teologia sistemática que estuda os últimos acontecimentos. Existem expressões que foram faladas pelo Senhor, que foram escritas pelo apóstolo Paulo, e que a gente às vezes se perde um pouco e a gente não consegue entender. Bora dar um mergulho nessa... Acabamos Vamos ver? inventando. Acabamos inventando, né? Ou achamos que é dessa maneira, mas Astrologia. vamos tentar fazer uma interpretação dentro da cultura judaica, dentro do pensamento de um judeu messiânico. Tá bom? Então vamos lá. Eu gostaria de que... Kleber, por favor, você vá para Mateus 24, 36. Pode ler? Leia, por favor. Mateus 24, 36. Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Interessante. O Senhor Jesus falou, mas a respeito daquele dia e hora. Grife aí, ou grave, né? Grife essa expressão. Aquele dia e hora ninguém sabe. É um hebraísmo, né? Porque para muitos serviu de casca de banana, né? Porque acabou escorregando no significado daquilo que o Senhor queria dizer. Aquele dia e hora ninguém sabe. Será que, literalmente falando, ao pé da letra, é isso que o Senhor Jesus disse? Aquele dia e hora ninguém sabe? Ou ele está usando de um hebraísmo? Utilizando uma expressão que era usada nos seus dias para se referir a algo. E aí quando você entende o que era esse algo, você começa a chegar, né, ao entendimento correto do que ele quis dizer. Edson, por favor, vá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Por favor. 15, 52. Nossa, eu tô muito bom, viu? Esse trabalho. Aqui em 1 Coríntios 15, né, versículo 52, Isso. fala o seguinte: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar, por causa da claridade, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptivelmente, né? Ou incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ótimo. Solta aí, porque o hebraísmo que nós vamos utilizar, nós temos aí dois hebraísmos. No momento, num abrir e fechar de olhos, e alguns falam que é aquela piscadela, né? Você dá assim e tal, mas não é isso não, viu, pessoal? Isso é um hebraísmo. Abrir e fechar de olhos é um hebraísmo. E ao soar o que é a última? É outro hebraísmo. Né? Então, outro hebraísmo que se refere a algo específico. E vamos lá também para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Aí eu pedi a Kleber e Edson, né? 5, 2. Versículo 2. 1 Tessalonicenses 4. 5, 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, Tempos e épocas. não há necessidade de que eu vos escreva. Ótimo. Agora o Edson. 5:2. 5, 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Olha, outro hebraísmo, o ladrão de noite. Meu Deus, Jesus vem como ladrão, o dia do Senhor vem como ladrão. Ele vai roubar quem? Nós brasileiros pensamos assim, né? O ladrão pra gente. Né? Ele vai vir repentinamente. Tudo bem, o significado passa por isso aí. Mas ele está se referindo a algo específico da cultura, algo específico do costume judaico. Né? Essa expressão ladrão da noite, ela tem um significado, não é algo solto no ar. E eu quero que você abra aí, Kleber, por favor, em Apocalipse 16:15.
E aí nós vamos falar desses hebraísmos. Né? Ficou curioso? Vamos dar uma olhada. Chega lá, 16:15. 16:15. Eis que venho como vem o ladrão. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes. Quer dizer então que, se eu for interpretar literalmente, está dizendo que Jesus é aquele ladrão que rouba a roupa do varal. Né? Então, bem-aventurado é aquele que guarda a sua roupa que estendeu no varal, que guarda as suas vestes, para que não fique nu. É isso que o texto quer dizer? Não, queridos. Vamos lá. Podemos começar? Vamos lá. Lá? Mateus 24:36. Aquele dia e hora ninguém sabe. Olhemos, prestemos atenção ao seguinte, que Jesus estava ali rodeado por seus discípulos, certo? Ele estava em Jerusalém, ali nas proximidades do templo, ok? Além dos discípulos, poderia ter também uma outra plateia acompanhando ele também, que era normal quando ele ensinava. Então, os discípulos e as pessoas que possivelmente estavam ali próximos, certamente, pelo menos a grande maioria delas, era de qual etnia? Pertencia a que povo? Ao povo judeu. Então, Jesus estava falando para judeus. Melhor dizendo, Yeshua, né, estava falando para judeus. Não é isso? Quando ele fala aquele dia e hora ninguém sabe, ele usou uma expressão que era comum naquela época, que já era utilizada naquela época para poder se referir a uma festa sagrada. Curioso. Sabe que festa é essa? Sabe que festa é essa? Curioso. Quer chutar? Não, com vontade. É uma festa sagrada, né? É uma festa que ela era celebrada no dia 1º do mês de Tishri, né? Ela era conhecida como Yom Teruah, As ou trombetas. a festa das trombetas, bem lembrado. É isso aí, a festa das trombetas. Por que essa expressão aquele dia e hora ninguém sabe? Por quê? Porque a festa das trombetas, né, ela é uma festa que foi outorgada pelo Senhor conforme lá Levítico 25, se não me falha a memória, depois vocês pesquisam. Né? E ela era a única festa que era celebrada no primeiro dia do mês, diferentemente das outras festas. A Páscoa, que era o Pessa, os pães asmos, né, que era celebrado logo após a Páscoa, as primícias, o Pentecostes, o dia da expiação e tabernáculos. Eles eram celebrados durante o mês, no meado do mês, no final do mês, mas a festa das trombetas, o Yom Teruah, ele era celebrado no primeiro dia do mês de Tishri. E o que era necessário para poder se celebrar essa festa? Era necessário observar a lua nova, tá bom? Então a lua nova, porque o calendário judaico é diferente do nosso, nós seguimos o ciclo solar, né? Já o calendário judaico e boa parte dos povos orientais, eles seguem o ciclo lunar. Então, o que determina o início de um mês é o ciclo da lua. Então, eles começam com a lua nova até chegar a lua minguante, né? E a lua cheia é geralmente o meado do mês judaico. Então, para poder se celebrar essa festa, era necessário o seguinte: que o sumo sacerdote estabelecesse 2 espias, 2 vigias, melhor dizendo. E esses vigias tinham que correr até um monte, né, e observar o céu. E para poder se decretar o início da festa, que deveria ser no primeiro dia do mês, ou da primeira aparição da lua nova, eles teriam que visualizar a lua nova no céu. Então, quando eles viam a lua nova no céu, eles corriam até o sumo sacerdote e diziam para o sumo sacerdote: olha, acabamos de ver a lua nova no céu. O sumo sacerdote fazia uma série de perguntas para os dois, e aí, se confirmando, estava decretado a festa das trombetas. Ok. Só que a lua nova, ela é apenas um tracinho no céu, né? Ela é bem fininha, né? E quando a noite estava nublada e que a lua nova não aparecia? Por isso
isso que a festa das trombetas ela poderia ser celebrada em 2 dias alternados. No primeiro dia ou no segundo dia de Tishri. Porque se no primeiro dia a noite estivesse nublada, naquele dia não era decretada a festa das trombetas. Aí esperava-se a segunda noite para poder se visualizar a lua nova no céu e assim decretar o início da festa das trombetas. Então essa expressão, aquele dia e hora ninguém sabe, era uma expressão que os judeus daquela época usavam para se referir à celebração da festa das trombetas, o chamado Yom, que é dia, né? Teruah, né? Que é a festa das trombetas, o dia de tocar trombeta. E aí, pessoal, pegando o gancho com o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que fala que ao soar a última trombeta, isso também é outro hebraísmo que tem a ver com a festa das trombetas. Né? O que é que isso quer dizer, irmãos? No dia da festa das trombetas, era tocada a trombeta. Tá bom? E não era só uma vez. Eram 100 toques diferentes. 100 toques de trombetas, dividido em 4 grupos. Tinha o primeiro grupo, formado por 33 toques. Né? Depois eu trago, a gente faz um estudo específico sobre isso, eu trago os nomes certinho e tal. A gente pode trazer o exemplo dos toques também, a gente acha isso fácil. O segundo grupo de mais 33 toques. E o terceiro grupo de 33 toques. Aí você soma 33 com 33 dá 66. Com mais 33 dá 99. Faltava o 100º toque. Né? Que era o toque mais longo. Era o mais aguardado e o mais terrível de ser tocado. Né? E quando se tocava esse último toque, que era chamado de a última trombeta, que é a Tekiah Hagadula, né? Que é o grande toque de trombeta. Então, quando Paulo utiliza essa expressão ao soar a última trombeta, ele está se referindo ao último toque de trombeta que era soado no dia da festa das trombetas. Como é que nós entendemos isso, irmãos? Mergulhando na cultura. Paulo, apesar dele ter tido seu apostolado voltado para os gentios, ele era judeu. E Paulo era extremamente versado na cultura do seu povo, extremamente versado nas escrituras. Né? Tanto é que ele foi usado por Deus como ele foi, porque de fato Paulo tinha uma bagagem extremamente grande de conhecimento, de tudo isso. Então Paulo está se referindo a esse último toque, essa última trombeta que era tocada, né? No dia da festa das trombetas, a chamada Tekiah Hagadula, que é esse grande toque de trombetas. E isso coincide com o que o Senhor Jesus falou, aquele dia e hora ninguém sabe, porque também Jesus estava se referindo à festa das trombetas. Então nos fica uma indagação, será que o arrebatamento tem data? Se a gente for juntar lá Mateus 24, 1 Coríntios 15, 52, o último toque, será que essa festa das trombetas não está nos falando desse evento que nós, que somos pré-tribulacionistas, cremos, né? No arrebatamento da igreja? É algo a se pesquisar, é um assunto sério. Em 1 Coríntios 15, 52, Paulo também fala num abrir e fechar de olhos. Né? Num abrir e fechar de olhos. Será que ele está falando da piscada do olho, né? Ah, vou piscar o olho e tal. Não. Todo mundo interpreta assim. Mas não é isso. Não é essa expressão abrir e fechar de olhos. Então, lê de novo aí, 15:52, por favor. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos. O que é que isso significa? O que é que Paulo estava dizendo? Dentro da cultura judaica, essa expressão abrir e fechar de olhos, ela se refere a um momento específico do dia. Que momento era esse? Isso é quando o dia se transformava em noite. Que é um momento muito rápido e que só o Eterno, só Deus, de fato, exatamente conhece. Então essa expressão abrir e fechar de olhos era o momento exato quando o dia virava a noite. Então nós temos muitas dicas, irmãos, o estudo do hebraísmo, no caso, pode nos trazer. Eu estou falando do estudo do hebraísmo, não é judaizar a igreja não, pelo amor de Deus. Eu estou falando do estudo do hebraísmo, que é um recurso utilizado pela hermenêutica.
né, que é ensinada nos seminários teológicos pelo mundo afora. Tá? Então, nós já temos aqui alguns elementos que ajudam a formar a nossa escatologia, né, nosso estudo dessa doutrina dos últimos dias de maneira mais coesa, mais firmada. E nós vimos também aqui o seguinte, né, 1 Tessalonicenses, não foi isso? Capítulo 5, versículo 1, que ele fala acerca dos tempos e das estações. Essa expressão em hebraico, né, tem a expressão grega, mas em hebraico é o equivalente à palavra moedim, ou moed. Então, o que é moed? Moedim é o plural, e moed é o singular. O que é moed? É um tempo fixo, um tempo determinado, é a mesma palavra utilizada para as festas do Senhor, as quais nós já falamos, a Páscoa, Asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Então Paulo está dizendo que aquela igreja tem ciência acerca das festas, dos tempos determinados pelo Senhor, tempos e estações. Está se referindo aos Moedim, a essas festas do Senhor. O pessoal chama de festa judaica, mas eu chamo de festas do Senhor porque ele diz para o povo judeu, ou para o povo hebreu, né? Essas são as minhas festas. Então as festas são do Senhor. São tempos marcados por Deus, tempos de encontro com o Senhor. Depois cabe um estudo específico sobre isso. Então ele está falando isso para aquela igreja. Isso também é outro hebraísmo. E aí foi lido também o que mais? O versículo 2. 2, continuação. No 2 diz o quê? Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ladrão de noite, meu Deus, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E a gente faz aquela correlação com o Apocalipse quanto 16, 15, né? Tem a ver. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então Jesus vem como ladrão, então quer dizer que eu tenho que guardar, vigiar minhas vestes que estão estendidas no varal. É ladrão de roupa, é isso? É por aí. Jesus não é ladrão de roupa, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Né? Mas o que é que ele está dizendo? Irmãos, essa expressão ladrão da noite, ela era utilizada no serviço do templo. Tá bom? No templo existia uma figura que é pouco mencionada, mas ela está presente aí no Antigo Testamento e que acho que cabe um outro estudo à parte sobre isso. Mas tudo bem, vamos falar de maneira resumida. Uma figura chamada de capitão do templo. Né? Esse capitão era a segunda pessoa, ou seja, ele estava abaixo do sumo sacerdote. E ele era responsável pela vigilância do templo, pela vigilância do serviço. E o que é que acontecia? O Senhor havia estabelecido na sua palavra, na lei, que os sacerdotes deveriam ter algumas funções. E alguns sacerdotes tinham a função de manter acesa a chama do altar. Porque lá em Levítico está escrito que, se não me engano, Levítico 7, fala que a chama do altar deveria arder continuamente e que ela não poderia se apagar. Não é isso que está escrito? Então, um sacerdote era encarregado de alimentar essa chama. Durante o dia é fácil, está todo mundo acordado. Mas e de noite, quando o cansaço bate? Né? Quando o cansaço está ali, você trabalhou o dia todo e de noite tem que fazer o turno, a vigília, para poder alimentar a chama, para poder não deixar a chama se apagar. Você tinha que pegar a madeira, pegar lá a lenha e botar no altar para que a chama não se apagasse. Por quê? Porque aquele fogo era um fogo especial. Não era um fogo da terra, era um fogo acendido pelo próprio Deus. Então por isso que ele não poderia se apagar. Era uma chama literalmente, sagrada. Então, por isso que tinha todo esse zelo, por isso que tinha todo esse cuidado para não deixar a chama se apagar. E aí o sacerdote ficava responsável. Só que, se ele trabalhou durante o dia, se ele fez alguns afazeres dele, se ele fez isso, fez aquilo, correu para um lado, correu para o outro, negociou, fez isso, fez aquilo e tal, de noite ele vai estar, logicamente, o quê? Cansado. E se ele pega no sono? E se a chama se apaga? Olha o prejuízo. Olha o prejuízo. Então, existia um homem que fazia a guarda do templo, isso em vigílias de turno em turno. Ele fazia a ronda do templo, né? E aí esse homem era o capitão. Né? E o capitão, quando ele chegava, o capitão do templo, quando ele chegava e via o sacerdote que deveria estar acordado, cuidando do altar para que a chama não se apagasse, quando ele chegava e via aquele homem sendo negligente no seu ofício,
no seu ministério. O ministério sacerdote, para aquele turno, era manter a chama acesa. Quando ele via aquele homem dormindo, o que ele fazia? Ele vinha carinhosamente, né? Pegava uma pá. Uma varada. Não, melhor, ele fazia melhor. Fazia melhor, ele vinha carinhosamente, com todo amor no coração, pegava uma pá, recolhia as brasas do altar e jogava sobre a roupa do sacerdote negligente. O que acontecia? Aquelas brasas tocavam fogo nas vestes, aquele homem acordava assustado, tirava a roupa e saía nu. É isso que Jesus está falando aqui, irmãos, em Apocalipse 16:15. Lê de novo, bem-aventurado aquele que... Interessante. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Guarda as suas vestes. Para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Porque o ladrão da noite, que é o capitão do templo, ele viria de noite, uma hora em que aquele sacerdote não esperava, e se o sacerdote estivesse dormindo, ele pegaria as brasas do altar e jogaria na roupa dele, que tocaria fogo, e automaticamente, no susto, o sacerdote tiraria sua roupa e correria nu, mostrando a vergonha da sua negligência. Então, irmãos, Jesus não é ladrão de roupa. Jesus não é ladrão. Literalmente. Né? Era uma expressão, era um hebraísmo. E é usado até hoje, né? De certa forma. O importante do hebraísmo é a profundidade. Mais uma vez eu gosto de falar profundidade porque isso desperta, né, a curiosidade. O bom é que vai trazendo as claras, né? Você vê que as escamas vão caindo dos olhos, nossos ouvidos começam a ficar diferentes. Tudo é a forma de interpretação. Eu, Amém. particularmente, estou aqui assim, feliz nesse sentido. Glória a Deus. A presença de Deus, independente de qualquer coisa, mas muito bom. Espero ter mais oportunidades como essa. Se Deus quiser. Vamos ter. Então, acho que por hora, em termos de hebraísmo, a gente pode dar uma paradinha por aqui, mas eu espero que esses últimos pontos que nós trouxemos possam ajudar, pelo menos na escatologia, né? Na formulação da doutrina escatológica mais fincada nas raízes judaico-messiânicas, né? Justamente. Né? Nesse tempo, né, que alguns creem que é de restauração, porque a gente precisa respeitar o texto, precisa respeitar a cultura, Correto. e entender o sentido em que ela foi escrita, para não fazer violência ao texto e interpretar com a nossa própria visão, com o nosso próprio entendimento, porque seremos bárbaros, né? Para com o texto, para com aquilo que o Espírito Santo quis falar através da Escritura. Então, acho que, por mim, pessoal, Eu estou satisfeito, agradeço a oportunidade. Realmente, para mim, eu fui edificado. Eu estou muito edificado. Espero que os irmãos também possam ter sido edificados com essa mensagem aqui. Isso aqui não foi nada preparado. Graças O a Espírito Santo realmente direcionou aqui o irmão Márcio. a todos nós, né? Amém. Aí a gente só tinha mesmo um tema para a gente poder entender sobre esse tema e trazer para os irmãos, para a gente mesmo, esse entendimento que é tão importante hoje para a igreja dos nossos dias. Então espero que os irmãos possam, espero que tenham sido edificados. E por aqui ficamos e até a próxima. Shalom. Shalom. Adonai. Shalom Adonai.